E aí, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vocês, né? Devido a esse infortúnio aí da epidemia da Covid, né? Rompemos os nossos encontros semanais, mas agora, né, através desse vínculo aí criado pela nossa instituição, vamos ter esse contato, né, semanal. E eu resolvi produzir esses vídeos, né, como uma forma de manter, né, essa aproximação com vocês, mas também a gente poder complementar, né, as videoaulas oferecidas na plataforma que vocês estão acessando aí nas últimas semanas. Então aqui eu estou fazendo esse trabalho, né, de traduzir para a minha linguagem, uma linguagem que talvez vocês tenham mais afinidade e estão mais acostumados, traduzindo aqui, né, nesse vídeo o que está sendo discutido no capítulo 5 e também nas videoaulas correspondentes a esse capítulo. Tudo bem? Esse capítulo trabalha a chamada visão moderna sobre o ser humano, né? E como assim essa visão moderna com o ser humano? Os gregos foram pioneiros do processo de refletir acerca do que torna o ser humano humano, né? O que nos atribui a humanidade, essa capacidade de desenvolver características, né, que nos tornam humanos, a compaixão, a justiça, as virtudes de uma forma geral. Primeira questão, para a filosofia clássica, a razão, a racionalidade, ela é o fator que nos diferencia de todos os outros seres vivos. Eu sou humano porque eu sou um ser racional. Mas será que isso é o suficiente para definir o ser humano como um ser racional, somente isso? Ou nós temos outras características que podemos acrescentá-las aí? E esse debate ele vai se intensificar, né, na idade moderna, né, com um teórico italiano chamado Piccolo della Mirandola. Esse camarada aqui, o que ele traz de inovação nessa reflexão do que torna o ser humano humano, né? Ele propõe uma ruptura, né? E diferentemente da visão medieval, né, onde você tinha o ser humano altamente dependente da vontade de Deus, dos projetos divinos, né? O Mirandola ele estabelece a ideia de que nós somos responsáveis pela nossa própria existência, pela nossa própria vida, perdão, melhor dizendo, né? É como se viver fosse escrever diariamente, né, um capítulo de um romance, de um livro. Então você recebe um livro com páginas em branco e você vai, né, à medida que você vai vivenciando, fazendo suas escolhas, registrando ali. No final desse processo, você não vai poder olhar para trás e dizer, olha, eu fiz aquilo naquele dia porque Deus quis ou porque uma pessoa me obrigou. Não, você foi responsável, você tomou as escolhas, tomou os caminhos e estabeleceu, né, aquela escolha, aquele objetivo final que foi tomado, entendeu? Então essa é a ideia, né, que ele vai estabelecer nas suas reflexões. Então para ele o ser humano não é um ser perfeito, obviamente, né? Na visão medieval ele coloca nessas reflexões, né, que o ser humano é uma espécie de um ser intermediário, né, entre os animais e Deus. Nós não possuímos arquétipos, projetos prontos, acabados, né? Nem naturezas, uma natureza imutável, né? Definitiva. O que nós temos é justamente essa capacidade, né? De ser um modelo que está em construção todos os dias, né? E que nós seres humanos somos capazes de recriar e criar esse modelo todos os dias. O que você gostava há 5 anos atrás não é o que você gosta hoje, né? As suas crenças, os seus pontos de vista e as suas opiniões mudam. E essa mudança ela é extremamente positiva, ela tem que acontecer, ela tem que fazer parte da vida. Já no século XVIII nós temos o Rousseau, né, que amplia muito essa visão do Mirandola, né? E aí ele traz a questão de que o que nos torna humanos de verdade não é só a razão, não é a afetividade, não é a linguagem, mas sim a questão da liberdade, né? É mais uma vez essa questão da escolha, do que nós podemos fazer, tá? E aí o exemplo que ele usa, né,
Um gato ele não pode deixar de ser gato, né? O gato não pode escolher ser cachorro, por exemplo. Agora, nós seres humanos, obviamente, nós não deixaremos de ser humanos. Mas o médico pode escolher virar professor. O professor pode escolher virar um atleta. O atleta pode escolher ser sedentário. Então, essa questão, né, que a gente está sempre fazendo mudanças ao longo da nossa vida, da nossa existência, é o que nos define. Inclusive, ele faz uma comparação muito interessante aqui, né? Se você pegar uma aranha que tece uma teia muito elaborada, né, maravilhosa, ela não vai ser melhor do que o pior tecelão. Então, pega alguém que faz tecido, né, o pior tecelão de todos, o pior artesão que você possa imaginar aí, né, do aspecto dos tecelões, vamos dizer assim, ele vai continuar sendo melhor do que a aranha. Por quê? Porque ele pode aprender a melhorar o seu ofício. A aranha não. A aranha ela já nasceu, né, dentro da sua natureza, da sua perspectiva, né, com aquela programação pronta, ela não vai ter condições de melhorar aquilo que ela já faz, entenderam? Bom, dessa forma, né, voltando aqui, inclusive fazendo a mesma comparação que eu fiz com o Miranda, Miranda no sentido que a gente somos projetos inacabados, né, e que o projeto inacabado sempre se renova e que nós somos responsáveis por essa renovação. O Rousseau também usa essa ideia, que somos folhas em branco, e ao longo da nossa existência nós vamos escrevendo, reescrevendo, apagando o que já foi escrito, rasurando às vezes, né? E obviamente isso vai sendo feito da forma que nos é mais conveniente, né? Então, obviamente, nós temos um lado, né, que no sentido da nossa natureza, dos nossos sentidos, dos nossos desejos, que também nos levam a fazer essas certas escolhas, né? Opa, perdão, desculpa aí. Nós temos uma reflexão que foi feita por um filósofo chamado Ortega Gasset, né? Eu acho que para a gente poder finalizar isso, a gente vai trabalhar essa questão da cultura e como a cultura ela é importante para definir aquilo nós como seres humanos, né? Um tigre de 1000 anos atrás ele se comporta exatamente como um tigre de hoje. O ser humano não. O que é válido há 1000 anos atrás não é válido hoje. E esse processo, não só das relações sociais, da produção material, do trabalho, tudo isso muda, está em constante mudança e transformação. O Sartre, para a gente poder fechar, né, o último pensador que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, ele vai justamente voltar nessa ideia do projeto inacabado, do projeto indefinido, né, e que nós somos um chamado projeto de ser. Nós não somos um ser, porque nós não estamos acabados. O ser pedra, ele é o ser pedra. Ele não vai deixar de ser pedra. Ele vai continuar a ser pedra. Agora, o ser humano, não. O ser humano, ele é um ser que não acaba, né? Ele se renova, ele se refaz. O ser humano de 1000 anos atrás não é o mesmo ser humano de hoje. Voltando àquilo que a gente acabou de falar, né? Então, nós estamos sempre condicionados à mudança, a escolhas. Como o próprio Sartre diz, estamos condicionados, condenados a ser livres, né? Então, não existe destino, não existe um ser superior, né, que define aquilo que nós vamos ser. Nós podemos escolher ser qualquer coisa. E aí que está, inclusive vocês vivem essa fase da adolescência, né, da escolha da profissão, do vestibular, e esse debate aqui ele é muito interessante para você refletir sobre essas escolhas que vão condicionar muitos elementos na vida de vocês. Obviamente, eu não estou querendo fazer nenhuma pressão aqui, mas só para a gente poder pensar sobre isso, né? Então, nós podemos moldar o nosso destino, né? Não existe um projeto acabado, né? A criatividade humana é a chave para que esses projetos se renovem, se reestabeleçam, né? E é a criatividade que vai nos condicionar, né? Que vai nos levar a ser um projeto em constante construção. Mas isso também gera muitas dúvidas. Será que eu fiz a melhor escolha? Será que é o melhor resultado que eu possa atingir? E por isso que ele fala que a gente é condenado a ser livre. Porque
que num primeiro momento parece que é ser livre e poder fazer escolha é algo muito bom. Mas na verdade, a gente tem que lidar com as consequências das nossas escolhas. E aí está o problema, né? Mora o perigo. E aí, será que você está preparado para lidar com as consequências da sua escolha? Esse questionamento que eu faço para vocês, beleza? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, dúvida, né, sugestão, quer fazer uma colocação, nós vamos ter um momento adequado, né, no nosso plantão para esse processo. Fiquem com Deus. Até a próxima.